Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair aí na rede, vai cair aí na internet. E uma saudação no precioso nome de Yahweh, meus irmãos. Irmãos, eu queria falar sobre 2 Pedro. Vocês vão lá e ler lá a Bíblia lá. No capítulo 2, versículo 2 fala que eles blasfemaram o caminho do Pai, entendeu? Os falsos profetas. Eles ensinaram, os homens da lei ensinaram os homens a praticar coisas que desagradam o próprio Pai, servindo a eles mesmos. Começaram a introduzir na Bíblia o caminho do Pai, coisas diabólicas para si mesmo. Homens avarentos, homens que não têm o caminho do Pai. Eles blasfemaram o nome, blasfemaram o caminho, e eles citam lá alguns trechos, irmãos e irmãs, a respeito das pessoas que praticavam a justiça. Aí cita lá alguns nomes de umas pessoas que praticavam a justiça, que era Ló e Noé. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles homens não cobravam nada, querido, para falar sobre a justiça do Pai, sobre o caminho. Aí veio os fariseus, entendeu? Aí veio aquelas pessoas, entendeu? E começaram a blasfemar o nome do Pai e o caminho do Pai. Meus queridos, meus colegas, meus amigos. É tantos que eles começam tão blasfemando tanto, que eles já diz lá que foi 7 pessoas que saíram da arca dizendo, mas que mentira, foi 8 pessoas, entendeu? Que saíram da arca. E eles começam, querido, mentir tanto. Porque para eles, irmãos e irmãs, o que importa é dinheiro para eles. Esses pastores, esses padres que estão blasfemando o nome do Pai, eles estão botando outros caminhos, que não é o caminho de Yahweh Todo-Poderoso. Eles estão com o dia contado aqui, colega amigo. Sabemos que eles fizeram tudo. Eles dizem que a gente são herege. Mas o herege ele não cobra dinheiro para ensinar, não. Os serviços deles são tudo sujo, querido. E além de roubar seu entendimento, entendeu? Sua expectativa do seu ser, sua inteligência, entendeu? Porque eles fazem uma lavagem cerebral, querido colega amigo, por dentro de você. Eles dizem que tu tem que dar dízimo, querido. Eles dizem que tu tem que fazer tudo que não presta, querido, aí nessa Bíblia aí. Aí eu te procuro e te digo, e eles estão servindo o próprio Pai, entendeu? Naquela época que Noé falou a respeito da arca para fazer, ele cobrou alguma pessoa, entendeu? Ele dizia que vinha o dilúvio, mas ele cobrou para divulgar essa passagem, essa palavra. Ele não cobrou não, querido colega amigo. Mesma coisa de Yahushua e a mesma coisa dos outros profetas. Ele disse que era discípulo, mas era profeta, que no livro de Atos diz, livro de Atos fala que eles eram profeta, não era nada de discípulo de Jesus, nem nada, era profeta. Então, querido colega amigo, a Bíblia está toda cheia, querido. Eles falam também num João, que era o Rohanan, e eles falam também no Marcos, que é praticamente ninguém sabe. Ele diz que é irmão de Jesus, ele diz que Maria teve mais filhos. Na realidade, Maria teve Tiago e João, né? E Judas, parece que teve três filhos. Maria teve 3 filhos, parece.
Então esse Judas aí, esse último Judas, não foi o Judas Cariote, não, meus irmãos. Foi o outro Judas, irmão de Jesus. Então, só para você ter uma ideia como as coisas Exu, Exu fala sobre Paulo, né? Que era Exu. Aí eles botaram o nome de Jesus Exu. Eles botaram Paulo como Jesus. Se você for olhar toda a história do judaísmo e quando vem para cá, aí pro judaísmo eles pregam Exu. O macumbeiro prega aqui Exu. Aí lá ele diz que Exu é o Salvador. Você não está entendendo, não é? Essas coisas que você tem que entender que Exu não tem nada a ver com Salvador aqui, não. Exu quem proclama aqui é o macumbeiro, é quem faz aquelas manigas lá, é que faz aquelas coisas restos sem futuro. Agora, se eles tivessem pegado a fonte da origem mesmo, que era, querido colega amigo, ele disse também que é Machia. Machia, aí eles pegaram e transformaram em Machia. Machia, olha só como é que é as coisas. Aí depois disse que era Hashem, o Messias era Hashem, que era a mesma coisa do Deus. Aí só para você ter uma ideia. Aí Saulo, que era Saulo de Tarso, né? Que as pessoas dizem que era Paulo. Ele diz lá que esse Shaul ele casou com Midian e Miridá. Duas pessoas que diz que serviam a prática de quê? Querido, da Vixibar. E ele disse que lá o homem tinha por direito de casar com duas mulheres. Mentindo, rapaz. Sabe onde é que isso não entra em contradições nos 10 mandamentos? Ele diz, querido, que lá eles tinham uma prática lá de casar com várias mulheres. Ele diz que o Salomão e o Davi eles tinham várias mulheres por conta, entendeu? Dessa prática que era normal lá. Era normal uma mulher casar com vários homens. Mas isso é tudo mentira, porque entra em contradições. Olha como é que é as coisas. Entra tudo em contradições com o Velho Testamento. Porque a Bíblia diz, não adulterais. E se você tem mais de uma mulher, você está adulterando, querido. O pai fez uma auxiliadora para o homem, entendeu? Agora, se aquela mulher morrer, aí sim. Aí você tem todo o direito de ir para outra. Mas não sei, querido, só quem se separar, está escrito que só se separar a coisa que o pai uniu, só a morte separar. Então ele está mentindo, querido colega amigo. Então eles botaram o Jesus como Shaul, entendeu? Dizendo que era o Salvador, dizendo que era o Machia. Entendeu umas coisas, porque Shaul ele cobrou para pregar. E isso eu te provei lá naquele capítulo que eu tinha mostrado, naquele ensino lá que eu tinha mostrei. Então, querido, eles fizeram tudo a maracutaia. Eles disseram, querido, tudo que não presta aí. E hoje, querido colega amigo, eles estão com a mesma prática. Mesma prática, querido, eles estão. Eles não se converteram ao Pai, querido. Eles fazem toda coisa diabólica. Tudo que não presta, querido colega amigo, eles fazem. Por quê? Porque eles não têm o verdadeiro caminho. Eles não têm o verdadeiro que vai levar eles para o céu. Eles não têm o pão vivo que Yahushua pregava. Yahushua pregava, querido. Pregava falando que tinha o pão vivo. Quando ele fala desse pão vivo, ele não fala não era da ceia, não. Você tem que entender que o pão vivo não é gerado de carne, não é gerado dessas coisas, não. O pão vivo é aquele maná que caiu do céu, a palavra. Era o pão que dava sustento. Mas não era o pão esse pão velho aí que o pessoal faz. Aí não, na padaria não, porque eles fazem a ceia lá dizendo que aquele pão era aquele lá. Mas não é não, querido. É a mesma água lá que o Paulo falava que era Shaul, né? Ele dizia que aquele rio lá, ele fosse batizado com aquela passagem lá de Moisés. Mas é mentira, e é a mesma água? Não é a mesma água. Então você está tomando uma água suja, querido. Um pão velho imundo aí da padaria aí, fizeram aí, eles estão fazendo, sabe o quê? Eu estava olhando e estava observando
que até esta palavra sagrada, ela, na origem dela, tem uma ligação aqui que está me atrapalhando bastante, o cara está perturbando bastante. E aí eu vou deixar para atender depois, meus irmãos. Porque, irmãos, eu estava observando, eu estava olhando que o povo peca, irmão, peca. Eles vão desfreadamente fora do caminho, eles vão contramão, querido, a respeito da verdade. Entendeu? Eles vão, querido, desfreadamente, querido, nas traduções das palavras, porque Kadosh significa sagrado. Mas aí a gente vai olhando, vai vendo que o Kadosh está tudo junto com a maçonaria, com aquele símbolo velho de vagina, né? Que aquele símbolo ali é um símbolo de vagina, querido colega amigo. É esse símbolo velho de estrela, entendeu? Esse símbolo velho tudo diabólico, onde os profetas falavam que esse símbolo velho não leva nada a nada, querido. O que vale, o meu símbolo, o teu símbolo, meu irmão, é o da salvação, é o caminho que leva você à luz, à verdade, entendeu? No entendimento do seu ser. Entendeu? Não adianta você pregar fantasia, querido colega amigo, heresia, blasfêmia, porque não vai levar você a nada, só vai levar você à destruição. Quando você morrer, você vai pagar tudo que você fez, meu querido, meu colega, meu amigo. Então, querido colega amigo, eles, querido, fizeram tudo que não presta, querido. Tudo que não presta eles fizeram. Então, ele diz que Yahushua não era do judaísmo, não fez prática do judaísmo. Mas se você for olhar e analisar, ainda hoje, Belém, da Judéia, onde Yahushua nasceu, que diz aí que Yahushua nasceu na Belém da Judéia. Belém da Judéia era uma cidade, querido, lá de Israel, que era Yahushuru. Então, não era Belém da Judéia porque não existia o J. Era Belém de Arrudim. Você tem que entender, querido colega amigo, porque Yahweh Todo-Poderoso, ele não está no meio dessas pessoas que ficam defamando. No caso, os hebreus, ele diz que existia hebreu naquela época lá. Não, querido, não existia essa palavra hebreu, não. Existia uma cidade lá, com o nome de Belém. O pai não tinha essa... existia uma rua lá chamada cidade que é Belém da Judéia. Aí eles aproveitaram e botaram os hebreus. Os hebreus vêm do El Babilônio, que era o El de Canaã. Não tem nada a ver. Aí botaram o judaísmo também, que não existia o J. Meus irmãos, minhas irmãs, quem fala hebreu, não existe idioma hebreu, não. Querido colega amigo, não existe idioma hebreu e nem existe idioma o arcaico hebraico, entendeu? Que eles tinham antes, que era os Yahudim que proclamavam e falavam. Então, esse negócio de hebreu foi eles que fizeram aquele muro lá para fazer distinções entre um e outro. Mas aquele povo ali são o mesmo povo, não tem nada a ver, querido colega amigo. Ali era só uma rua eles dividiram por conta do Messias que os hebreus têm raiva do judeu por conta que eles pegaram e mataram, né? O Messias. Aí eles têm raiva, tem essa contenda sempre. Mas eles pregavam o nome do Pai. Os Yahudim, eles sempre andavam com o nome do Pai. E ainda hoje, Benjamin Netanyahu. Então, esse Benjamin Netanyahu tem o nome do Pai, meus irmãos, minhas irmãs. Mas é comprovadamente, sem as pessoas entenderem, entendeu? A pronúncia. Essas coisas que você tem que entender. Porque Davi clamava esse nome, Yahweh. Salomão também clamava esse nome. Só que Salomão pegou e se distanciou. Judaísmo, ele não serve o pai, judaísmo, porque judaísmo
Eles tinham rei que se dizia que era do Altíssimo Todo-Poderoso, mas era um rei querido, que se prostituía, entendeu? Um rei que não dava um bom testemunho não, era tanto que os profetas eles iam lá direto lá para punir eles, que nem aquele Davi lá, pegou e mandou matar seu próprio soldado, que nem esse Salomão que adorou outros próprios divindade que não era o próprio Pai, e etc, meus irmãos, minhas irmãs. É uma coisa diabólica, meu querido, meu colega, meu amigo, e você tem que estar preparado para herdar o reino do Criador, do reino do que fez o céu e a terra, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já ia falando aquela palavra Criador, mas o Pai não criou a dor, não, querido colega amigo. Ele fez tudo e está fazendo, querido colega amigo. Então, Yahweh é o Todo-Poderoso, meus irmãos, minhas irmãs. Yahweh é o caminho. Yahweh disse que ele era o pão da vida, da salvação. Esse pão, querido colega amigo, é o pão que a gente come todo dia, entendeu? Você não vive sem comida, então é esse. Não é aquele da ceia lá, não. Que aquela ceia lá que foi feito lá, aquela ceia ali foi a ceia da destruição do pai, do próprio filho, entendeu? E eles pegaram e mancharam de tudo que não presta aí para formar uma coisa diabólica, querido colega amigo. Então, querido colega amigo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo estão tudo juntos, estão tudo farinha no mesmo saco. E você não deve acreditar neles não, querido colega. Você só deve acreditar no nome do Pai, que é Yahweh. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Para fortalecer, para andar no caminho certo, querido colega amigo. Tchau, meu querido, que o Pai Todo-Poderoso te ajude, te dê força, te dê coragem para vencer, meu querido, meu colega, meu amigo. Mandaram esse vídeo hoje mesmo. Tchau, meus irmãos. Tchau.